enquanto elas se preparam, todos aqui fizeram um papelzinho com o seu nome, né? Todo mundo fez? Ó, irmã Luana, tem alguns que não fizeram. Caça eles aí. Procura a irmã Luana. Para que vocês entendam, ao final deste culto, nós vamos chacoalhar esses nomes e você vai apontar alguém em oração. Por um mês, isso é um compromisso que você vai fazer com Deus. Porque eu creio que a gente recebe aquilo que a gente dá. Então quando você ora por alguém, alguém ora por você. Amém? Então no final deste culto, essa caixinha vai ficar lá na porta. E assim que você sair, você vai pegar este nome, vai guardar em algum lugar, vai orar por essa pessoa. Ah, mas eu não conheço ela. Você vai orar por ela do mesmo jeito. Amém? Aleluia, oh glória. Até parece que fala bonito agora. Grupo de círculo de oração, Lírio dos Vales, cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Este louvor, ele vem falar para os nossos corações. E eu tenho certeza que você também derramou suas lágrimas. Mas não fique preocupado. Porque as lágrimas, elas falam muito mais que palavras. Ei, o Senhor conhece até o nosso gemido. O mais inexprimíveis. Então fique tranquilo. E eu tenho uma notícia para te dizer. Que a palavra do Senhor vem falar que um anjo, ele colhe as nossas lágrimas e coloca em um odre e apresenta ao Senhor. Então, se alguém não viu aquela lágrima que você derramou e chorou escondido, o anjo viu e o Senhor vai receber. Amém? Vamos estar louvando ao Senhor. Quando a gente sabe o que
Grupo de Jovens com Cristo, cumprimento os irmãos da paz, Senhor, amém? Vamos louvar o nome do Senhor nesta noite. Todos conhecem esses louvores aqui, que Ele é cristocêntrico. Eu falo que eu não gosto de colocar louvores nos jovens que falam sobre o homem, porque a honra e a glória é para o Senhor. Então feche seus olhos neste momento, vamos estar louvando o nome do Senhor.
queria estar convidando a Maria Eduarda para estar fazendo aquilo que o Senhor colocou no seu coração. E logo após a irmã Beatriz.
logo após a irmã Josley prestar louvor. Grande Deus. Aleluia, Rei da Glória. Tu és maravilhoso, meu Pai. Glória. Glórias a ti, ó Deus. Aleluia, Pai. Aleluia. Salve os irmãos, salve os irmãos do Pai do Senhor.
Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Convido a igreja a se colocar de pé nessa noite. Pegue o teu dízimo, a tua oferta e oferte com amor na casa do Senhor. Pai, nós te louvamos, Senhor. Nós te bendizemos uma vez mais, Pai, na tua presença. Espírito Santo, neste momento, Pai, a tua igreja irá abençoar, Senhor, a tua casa. Rei da glória, nós te pedimos, abre os céus nessa noite. Abençoa a tua igreja, Senhor, prospera no teu espírito sobre esta casa. Senhor, abre portas aonde não tem, fecha a boca do leão, Pai da glória. Nós te pedimos nessa noite, abençoa, Pai, uma vez mais. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Estar aqui novamente com vocês nesse tempo lindo. Estava falando para a pastora Adriana, que bênção de Deus na vida de vocês, né, nesse lugar. Foi tão incrível. É aí que a gente vê a mão de Deus no ministério dos pastores e na vida de cada um dos irmãos que congregam. Vou estar cantando o hino de escape, eu acredito que todos vocês conhecem. Vamos estar louvando junto comigo? Convidei o Robson para cantar, para relembrar os velhos tempos. Que vai ser bênção como sempre tem sido. Quero aproveitar essa igual para o Senhor também. Amém? Oh,
Meus irmãos, a paz do Senhor, amém, irmãos? Amém. Quantos já deram glória a Deus gordo para Jesus aí? A presença do Senhor é notória, irmãos, nessa casa. Mas nosso tempo está avançado, irmãos. Não tenha pressa, irmãos, ainda tem uma palavra no teu coração. E o pregador está ali já com o coração lá sedento. Aleluia. Uma palavra que o Senhor tem colocado no nosso coração. Nessa oportunidade, irmãos, eu quero louvar ao Senhor pela vida de todos os membros, nossos jovens dessa casa, que o Senhor abençoe fortemente nosso grupo de louvor, todo o membro, né, que fazem parte da família Boas Novas, que o Senhor abençoe. Também eu quero agradecer a vida da família da irmã Zeli, que estão ali, todos, família grande, que Deus abençoe. Também Diácono José, irmã Neuzi, também a nossa irmã Stephanie, que está ali atrás, que o Senhor abençoe a todos de uma forma poderosa. Eu quero que nós nos colocar em pé nesse momento para darmos uma saudação pentecostal, meu irmão, cheia do Espírito Santo de Deus. Levanta tua mão para o céu em uma só voz, 1, 2, 3 e... Sois bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Visitante, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Com Jesus nós vamos dizendo que essa igreja ama você. Deus te ama e nós te amamos, assim nós vamos dizer. Deus te ama e nós te amamos, assim nós vamos dizer. Toda a igreja que tu és, amado para onde tu estás. Se o teu coração é igual ao meu, ninguém me condenará. Minha vida, Jesus já transformou. Eu posso te salvar com a paz do Senhor. Minha vida, Jesus já transformou. Eu posso te salvar com a paz do Senhor. Jesus te ama de todo o coração e mostra o teu sorriso aperta a minha mão. Jesus te ama de todo o coração e mostra o teu sorriso aperta a minha mão. As minhas mãos estão cheias da tua bênção. As minhas mãos estão cheias das tuas bênçãos. Tudo aquilo que eu toco abençoado será. Tudo aquilo que eu toco abençoado será. As minhas mãos estão cheias das tuas bênçãos. Tudo aquilo que eu toco abençoado será. Tudo aquilo que eu toco abençoado será. As minhas mãos estão cheias das tuas bênçãos. Aleluia! Você pode glorificar? Glória a Deus. Aleluia. A Marina está com a oportunidade para orar pelo preletor desta noite. Glória a Deus. Aleluia. Rei da glória. Cumprimento os irmãos que trabalham do Senhor. Amém. Chamar um vaso valoroso da graça do Senhor. Rei da Aleluia. glória. Eita Jesus. Me disseram, irmãos, que quanto mais a tua perna treme, mais temor você tem diante de Deus. Então é isso aí. Oremos por ele. Senhor, meu Deus, meu Pai, nos colocamos, Senhor, ele diante
ele orou, Senhor, para esse dia, papai querido. Então usa ele conforme a tua glória, Senhor, conforme a tua vontade, Senhor. Derrama a sua graça sobre ele, papai querido, e que todo o conhecimento que ele adquiriu sobre a palavra, papai querido, possa ser demonstrado nessa noite, Senhor. Eu agradeço, Senhor, a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Aproveitando que todos estão em pé, eu queria estar convidando a igreja que abra comigo em 1 Samuel, capítulo 15. Vou estar lendo alguns versículos. A igreja acompanhe, por favor. Confesso aos irmãos que estou bastante nervoso, mas eu creio que Deus há de falar aquilo que Ele colocou no meu coração. E nessa noite Ele vai falar com cada um, não vai ser eu, vai ser o Espírito Santo que vai tocar em cada coração nessa noite. Quantos acharam de um amém? No capítulo 10, igreja. O Senhor Deus falou com Samuel: estou arrependido de ter feito Saul rei, pois ele me abandonou e desobedeceu às minhas ordens. Agora eu queria que a igreja abrisse comigo no capítulo 2 Samuel, capítulo 12. Eu vou estar lendo o verso 14. Amém, igreja? Amém. Perdão, capítulo 13. Então Davi disse: eu pequei contra Deus, ó Senhor. Natan respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Tome seu assento em nome do Senhor Jesus. Queria primeiramente agradecer a Deus por essa oportunidade, porque se não fosse pela sua misericórdia eu nem estaria aqui nessa noite. E agradeço a Jamile por ter me dado a honra desse convite. E Deus vai falar aquilo que Ele colocou no meu coração, porque Deus sabe que eu busquei muito essa semana, tenho orado bastante, tenho lido muito da palavra. A princípio eu tinha escolhido uma outra mensagem, mas Deus me levou por esse caminho porque eu sei que ela falou muito no meu coração primeiramente. Ela falou muito ao meu coração, porque quem aqui não comete um pecado? Quem aqui não pecou contra Deus? Quem aqui nunca cometeu uma injustiça, uma falha nessa terra? E essa palavra tocou muito no meu coração, porque a gente vê dois homens de Deus, dois reis que foram escolhidos por Deus, mas a gente vê que Saul tomou um caminho totalmente diferente. Assim como Davi. Davi também pecou, Saul pecou. Mas a gente vê Saul, a história de Saul conta que muitas das vezes ele deixou de fazer a vontade do Senhor para seguir a vontade da carne. A vontade que aquilo que o coração dele mandava, não aquilo que o Espírito estava guiando. Porque quando o rei era ungido, o Espírito Santo vinha sobre o rei e ele era usado por Deus para fazer aquilo que Deus ordenava. O profeta falava para ele: você vai fazer isso, você vai na guerra, vai fazer isso, vai fazer aquilo, porque é a vontade do Senhor. Era Deus guiando o caminho do rei. Era Deus que usava o profeta para falar com o rei, para o rei fazer a vontade do Altíssimo. Mas a gente vê com Saul que foi diferente, igreja. Porque por mais que Deus falasse com Saul, ele de alguma forma ele se afastava daquela ordem de Deus e fazia o oposto, fazia fora daquilo que Deus tinha ordenado. E a gente foi vendo que Saul foi perdendo aquele amor que Deus tinha por ele. Ele foi negando a Deus, negando a sua vontade, e Deus o rejeitou. Deus negou a Saul por causa que ele pecou contra Deus. Mas a gente vê uma diferença, porque Davi também pecou. Davi também cometeu o seu pecado, cometeu adultério, mas a diferença é que Davi, ele tinha um coração quebrantado.
coração que era arrependido, um coração que tinha, como diz na palavra, era um coração segundo o coração de Deus, por causa que ele tinha arrependimento verdadeiro. Ele tinha um temor de Deus por causa dos seus pecados, que ele estava disposto a melhorar. Ele estava disposto a dobrar o seu joelho e pedir a misericórdia do Senhor. Ele estava disposto a se sacrificar muitas das vezes a fome, matar a sua carne para que ele se aproximasse mais de Deus. E a gente vê Saul diferente. Porque no capítulo 13 fala o primeiro erro que Saul cometeu contra Deus. Porque certa vez eles iam sacrificar para irem à guerra. Mas Samuel falou: espere a mim que eu vou oferecer o sacrifício ao Senhor. Porque os sacerdotes os únicos que tinham autoridade para fazer sacrifícios em oferta a Deus eram os sacerdotes. Aqueles que foram chamados para o sacerdócio. Aqueles que tinham a permissão de Deus de fazer um sacrifício que agradasse a Deus verdadeiramente. Mas Saul se precipitou, porque o profeta Samuel demorou a chegar, e ele quis fazer a própria vontade, quis oferecer o sacrifício por sua própria vontade, e Deus negou isso, porque Deus não tinha dado autoridade para Saul fazer tal feito. E nesse momento Deus já tinha falado para Saul que ia tomar o reino dele, que não queria mais ele como rei. Mas por que será que Saul não se arrependeu do seu pecado, não voltou a trilhar o caminho a que Deus tinha o chamado? Por que será que ele deixou de fazer a vontade de Deus para fazer a vontade da sua carne? A vontade daquilo que estava no seu coração. Ele negou aquilo que Deus tinha ordenado e feito e seguido a sua própria vontade. E não é diferente conosco. Quantas vezes a gente ignora a ordem de Deus? Quantas das vezes a gente nega de fazer aquilo que Deus nos ordenou? De orar para um irmão, de ler a palavra, de meditar na palavra de dia e de noite, de dobrar à noite o seu joelho, orar a Deus, pedir a misericórdia, agradecer pelo dia. Muitas das vezes a gente faz isso, nós negamos isso e deixamos de fazer aquilo que Deus propôs para nós. E com Saul não é diferente. Ele negou a voz do Altíssimo, negou a voz de Deus. E isso foi entristecendo o Senhor, fazendo com que Deus o rejeitasse. O segundo erro que ele cometeu foi no capítulo 15. Deus ordenou que ele destruísse por completo os amalequitas. Mas novamente ele seguiu a vontade do seu coração, a vontade da carne. Deu ouvido àquilo que o povo queria e não aquilo que Deus queria. Porque o que realmente importa não é o que a gente quer, é o que Deus quer sobre as nossas vidas. Ele fazendo isso, ele perdeu totalmente seu reinado. Que Deus usa o profeta Samuel para dizer que tinha sido rejeitado. Naquele momento já não tinha mais volta. Porque Deus olha a intenção do coração do homem. Por mais que com palavras a gente se arrependa, se a gente não se arrepender do coração verdadeiramente, Deus não vai aceitar o nosso perdão. Deus não vai aceitar o perdão que a gente pede para Ele. Se a gente aqui dentro verdadeiramente não negar a nossa carne, não negar o nosso desejo dessa terra, a gente não vai alcançar o perdão de Deus. Porque Deus não é como a gente que olha a aparência. Deus olha o coração, olha a mente. E aquilo que nós temos aqui dentro é o que revela o que nós somos verdadeiramente lá fora. E Saul, por causa desse pecado, ele perdeu aquilo que Deus tinha dado em suas mãos. Agora eu pergunto para vocês, igreja, qual a diferença entre Saul e Davi? Ambos eram pecadores. Ambos negaram a voz de Deus e pecaram. Mas qual será que a diferença que a gente pode notar? É um coração quebrantado, como eu já falei. Um coração que se arrepende. Um coração que está disposto a mudar. Um coração que está aqui dentro, aqui, pode estar por fora, pode estar feliz, mas por dentro está amargurado, com temor do seu pecado, com temor
cometeu. Porque quando a gente comete o pecado, a gente vem com aquele temor no nosso coração. Meu Deus, eu errei, Pai, eu falei contigo mais uma vez, Pai, perdoa. Perdoa as nossas falhas, porque somos fracos. A nossa natureza é fraca. A nossa natureza é pecaminosa. A gente nasceu no mundo de pecado. Mas a gente vê Davi. A gente olha lá o Salmo 51. Por mais que Davi tenha pecado contra o Senhor, a gente vê que o coração dele estava quebrado naquele momento. Porque ele sabia que ele tinha errado. Ele sabia que ele tinha fracassado, tinha falhado com Deus. Mas Deus, com a sua infinita misericórdia, sondou, olhou o coração de Davi. E quando Deus olha o nosso coração, a gente vê que Ele verdadeiramente nos aceita quando a gente se arrepende. Quando a gente tem o coração quebrantado, as lágrimas elas rolam. O nosso espírito se quebra. E quando as lágrimas rolam dos nossos olhos, a nossa alma é lavada, é purificada. Quantas das vezes eu, quebrado, chorava aos pés de Jesus, e aquilo ia me lavando, me purificando de todo o meu mal. Tudo aquilo que estava me contaminando vem lavando a gente. Igual o louvor das irmãs falaram, as lágrimas rolam. E quando elas rolam, a gente é lavado. A gente é purificado por causa que a gente tem o coração quebrantado na presença do Senhor. E basta a gente se quebrar diante de Deus, verdadeiramente, e voltar para Cristo, que Ele vai aceitar o nosso perdão. Ele vai aceitar e vai ter misericórdia das nossas almas. A gente vê que quando Davi pecou, para a gente ver como um servo de Deus é usado de uma forma totalmente diferente. Quando um servo de Deus fala, ele fala para quebrar nossa alma. Ele fala para quebrar aquilo que está aqui trancado no nosso coração. E a gente vê quando o profeta Natan fala com ele, a sabedoria do profeta para falar com ele. Vou ler para a igreja. O Senhor Deus mandou o profeta Natan que fosse falar com Davi. Natan foi e disse: havia 2 homens que viviam na cidade. Um era rico e o outro era pobre. O rico possuía muito gado e ovelhas, enquanto o pobre tinha somente uma ovelha que havia comprado. Ele cuidou dela, ela cresceu na sua casa junto com seus filhos dele. Ele a alimentava com a sua própria comida e deixava que ela bebesse no seu próprio copo. E ela dormia no seu colo. A ovelha era como uma filha para ele. Certo dia, um visitante chegou à casa do homem rico, e este quis matar um dos seus próprios animais para preparar uma refeição para o visitante. Em vez disso, pegou a ovelha do homem pobre, matou-a e a preparou com ela uma refeição para seu hóspede. E a gente vê que Davi fica furioso com isso. Não, vamos matar esse homem porque ele não fez isso, ele não foi justo com aquele irmão que estava pobre. Mesmo ele sendo rico, ele tinha tudo. Ele ainda cobiçou a ovelha do irmão. O homem rico, poderoso, podia ter tudo aquilo que Deus proporcionasse para ele. Pecou contra Deus, desejou aquilo que não tinha o domínio sobre ele. Isso levou à desgraça de Davi. Mas a gente vê como o profeta foi usado por Deus para que ele visse o seu próprio erro, o seu próprio pecado e se arrependesse verdadeiramente. E Deus naquele momento olha o coração de Davi e vê que ele se quebrantou na presença do Senhor. Quando a gente lê o Salmo 51, a gente pode entender, igreja. Aleluia, Jesus. Por causa do teu amor, ó Deus, tem misericórdia de mim. Por causa da tua grande compaixão, apaga os meus pecados. Purifica-me de todas as minhas maldades e lava-me do meu pecado. Veja a oração, igreja.
uma oração de arrependimento, uma oração que estava buscando um verdadeiro arrependimento da parte do Senhor, uma oração que era uma oração quebrantada. Imagina Davi orando essa oração e chorando lágrimas de amargura, uma lágrima de dor, porque o pecado causa dor em nós quando a gente se arrepende verdadeiramente, porque aquilo que nos contamina, nos mata por dentro. O pecado nos destrói de uma forma que a gente não consegue nem entender, igreja. Mas Deus é misericordioso para perdoar todos os nossos pecados. Deus é misericordioso para nos lavar dos nossos enganos. Ele é misericordioso para perdoar as nossas iniquidades, os nossos pecados. E a gente vê que Davi teve o perdão de Deus. A gente consegue perceber que Deus viu o seu coração e viu que ele tinha se arrependido e perdoou o seu pecado. Mas a gente tem que entender que todo pecado tem uma consequência. A consequência do pecado de Saul foi perder o seu reinado. Ele perdeu a unção de Deus de ser rei sobre Israel. Agora Davi, ele teve uma punição um pouco mais severa, digamos assim. Porque ele diz na palavra de Deus que ele chorou 7 dias, jejuou 7 dias. E mesmo ele tendo se quebrado, se humilhado perante Deus por 7 dias, o seu pecado teve um castigo. Porque o filho que ele teve através do seu adultério morreu. E esse foi o castigo que ele teve que pagar. Esse foi o castigo que o pecado levou para Davi. E a gente tem que entender que todo o pecado que nós cometemos pode não ser hoje, pode não ser amanhã, nem depois, mas vai ter uma consequência em nossas vidas. Porque a gente pode esconder o pecado do pastor, dos líderes, da igreja, mas de Deus a gente não esconde aquilo que nós fazemos de errado. De Deus a gente não esconde as nossas enganos, as nossas falhas. Ele sonda o nosso coração e a nossa alma. Mas a gente pode ver uma única pessoa, único homem que desceu a essa terra. Ele desceu como homem, mas ele era Deus, feito homem. E a gente vê que ele carregou sobre si todos os pecados que nós cometemos. Foi Jesus Cristo, quando ele estava de braços abertos naquela cruz, ele carregou o fardo que a gente merecia carregar. Aquele fardo que era para a nossa morte, para a nossa destruição, para nós passarmos, ele passou por nós. Mas a gente vê tamanho sacrifício, e tão belo sacrifício, que muitas das vezes a gente nega isso e pega contra o Senhor. Muitas das vezes não se arrependemos do pecado, não se arrependemos daquilo que falamos. A gente muitas das vezes zomba do sacrifício de Jesus. Muitas das vezes a gente nega aquele sacrifício e continua a errar da mesma forma contra Deus. A gente começa a se acostumar com o pecado, se acostumar com as coisas erradas desse mundo, e não está certo isso, igreja. Nós jovens temos que ser a diferença lá fora. Assim como Gabriel leu sobre as armaduras de Deus, a gente tem que pegar essas armaduras e vestir elas todos os dias. Todas as manhãs, levante seu joelho, dobre o seu joelho no seu quarto e peça a Deus: me reveste, Pai. Me cobre com essas armaduras, Pai, lá de Efésios 6, Senhor meu Deus. Porque é o Senhor que vai nos fortalecer. A gente tem que procurar o fortalecimento do Senhor todos os dias, todas as manhãs. Porque todos os dias o pecado está lá fora. Todos os dias o inimigo está lá fora tentando contra nossas almas. Todos os dias tem um prato diferente. E só porque a gente está na igreja, a gente não é suscetível a esse pecado, não é suscetível aos despratos. É por causa da gente estar na igreja que esses pratos vêm até nós.
Porque depende de nós aquilo que nós temos buscado. Aquilo que nós temos buscado de revestimento do Senhor depende unicamente de nós. O que será que nós temos buscado? Será que nós temos nos fortalecido no Espírito ou nos fortalecido na carne? Quantas horas por dia passamos em WhatsApp, Instagram, YouTube, falando besteira com os colegas de escola, no trabalho? Quantos minutos estamos perdendo para esse mundo? E quantos minutos estamos deixando de fortalecer o Espírito que Deus colocou em nosso lugar? Deus maravilhoso. Quantos minutos estamos tirando para ler a palavra, para orar, para revestirmos o nosso espírito? Porque em Gálatas vai dizer, igreja, Gálatas 5, muito conhecido por todos. Aleluia. Em Gálatas vai dizer o que temos buscado, o que temos Grande Deus. Vem da glória. Tu és maravilhoso. Gálatas 5 vai dizer assim: as coisas que da natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são imoralidade sexual, impurezas, ações indecentes, adoração de ídolos, a feitiçaria, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião e as divisões. Isso que a carne faz conosco. Se nós alimentarmos somente a carne, todos esses frutos da carne vão se aflorar em nós. E quando a gente alimenta mais a carne, o pecado vem, a tentação vem, e tudo isso são pratos que podem nos fazer cair. Esses são os pratos que o inimigo está a todo momento colocando à nossa frente. A todo momento são lançados em nós esses pratos. E vai de nós, se nós estamos alimentando a carne ou o espírito. Aquilo que estiver mais forte em nós vai vencer. Porque o espírito luta contra a carne e a carne luta contra o espírito. Então é uma guerra constante. É uma guerra diária. E se a gente não fortalecer a parte correta, a gente vai cair, a gente vai perder. Mas veja bem, igreja, o que o Espírito nos dá. Mas o Espírito do Senhor produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. O domínio próprio é o que nos faz negar a carne. O Espírito que nos fortalece, Ele nos concede todos esses dons. É de graça. Basta a gente buscar a Deus que Ele vai nos conceder esses dons. Esses frutos do Espírito, eles são de graça quando a gente é recebido pelo Espírito Santo. Quando o Espírito Santo habita dentro do nosso coração, da nossa alma, esses dons, esses frutos são evidentes na nossa vida. E os frutos de Deus estão aqui disponíveis, a qualquer momento. Basta a gente querer e aceitar que Ele habite aqui dentro. Que Ele mude o nosso caráter, mude a nossa vida. Que Ele nos instrua de acordo com a tua vontade, com o teu querer. Porque a gente é de carne, a gente é fraco. A carne é fraca, mas o Espírito que habita em nós é forte. Aleluia. E o preço já foi pago. O preço dos nossos pecados já foi pago. Basta que a gente aceite e receba esse privilégio de Deus
Jesus veio à terra, Ele sofreu como homem, Ele passou pelas mesmas dores, pelas mesmas tentações. O inimigo tentou Ele no deserto, 40 dias e 40 noites Ele passou lá no deserto sendo tentado pelos diabos. Se Jesus, sendo homem, foi vitorioso, por que nós, às vezes, caímos por causa de um pequeno erro, desistimos, queremos abandonar a carreira? Que a palavra de Deus diz: aquele que põe a mão na arada não é digno de olhar para trás. Aquele que está na caminhada não pode retroceder. Porque se você retroceder, você vai cair, você vai perder as forças. Quantos jovens lá fora que estavam na presença do Senhor hoje estão afastados do caminho de Deus? Porque deixaram que a carne viesse a aflorar sobre eles. Deixaram que o Espírito não viesse mais agir sobre eles, mas sim que a carne. Isso tem levado muitos jovens ao caminho da perdição. Muitos têm se afastado do Evangelho, se afastado da palavra de Deus. E nessa noite Ele tem dito para a gente: volte, se arrependa dos seus erros, siga a Cristo verdadeiramente, que Ele vai fortalecer as nossas almas. Porque é Cristo, o Deus vivo, que pode nos ajudar a vencer essa carne. Somente Ele vai nos dar forças, somente Ele vai nos revestir com suas armaduras. Somente Ele vai criar em nós um coração puro, um coração quebrantado, um coração sedento da Sua palavra, um coração que busca as coisas de Deus acima de todas as outras. Porque Deus viu o coração de Davi e viu que ele se arrependeria. Por isso que Deus continuou a abençoar o seu reinado. Por isso que Deus continua a dar a ele as vitórias, as riquezas, abençoou ele com outros filhos. Porque Deus viu o seu coração e viu que ele estava arrependido. Por isso que Davi é chamado o homem segundo o coração de Deus. Porque Deus é infinito em misericórdia, bondoso. Eita glória! É Ele quem nos guia, é Ele quem fortalece as nossas almas, as nossas vidas. Quantas das vezes a gente está lá no nosso quarto abatido, muitas das vezes com o coração amargurado, quebrado, mas a gente começa a dobrar os nossos joelhos, começa a falar com Deus, e aquela paz que excede o nosso entendimento vem entrando, e aquilo vem nos dando forças. E a força que Deus nos dá é uma força maravilhosa que nos renova, que nos resgata do pecado, que nos resgata do mundo. E somente Deus pode dar a paz que nós tanto precisamos. O mundo lá fora diz que é feliz, mas eu não acredito nisso. Que felicidade é essa que você precisa de prazeres momentâneos, prazeres da carne para você ser feliz? Que felicidade é essa que o mundo nos oferece? Eita glória! Que a gente não consegue dobrar a cabeça no travesseiro e dormir uma noite de paz? Não consegue dormir tranquilo? Aleluia! Que alegria é essa que o mundo nos oferece? Que em vez de ficarmos felizes, somos amarrados, somos completamente dominados por esse mundo pecaminoso. Que alegria é essa que o mundo oferece, que nos faz, além de ficar ruim com Deus, se afastar cada vez mais da sua presença. Aleluia! Porque o pecado pode nos afastar de Deus, mas tem uma chave, uma coisa que nos aproxima de Deus, e nós podemos fazer isso todas as noites, todos os dias. Dobre seu joelho no quarto, feche a porta e fale a sós com o seu Deus. Aleluia! Porque o Deus do secreto, Ele vai falar com você e vai mudar a sua situação. Vai libertar você do cativeiro, vai libertar você do pecado. É o Deus do secreto que faz a obra. Aleluia! É esse Deus que estamos aqui diante nessa noite.
É esse Deus que tem falado conosco. É esse Deus que nos dá a chance de todos os dias estarmos com saúde, com vida. Todos os dias Ele nos dá a chance de melhorarmos dos nossos erros. Ele nos dá a chance de sermos pessoas melhores amanhã, depois. Mas basta a gente abrir o coração verdadeiramente a Deus, porque é Ele quem vai trabalhar, Ele que vai glória. Porque a gente não é nada, nada. O que a gente pode fazer sem Deus? Quando a gente está sem Deus lá no mundo, o inimigo está lá de braços abertos para tragar nossas almas. Que o prazer dele é ver um crente saindo da igreja, se afastando do caminho de Deus. Porque a gente, quando se afasta de Deus, a gente está arrumando o caminho que Ele está trilhando. Porque o caminho dele já está traçado desde o princípio. Mas nós aqui temos a chance de seguir o caminho verdadeiro, o caminho da salvação, o caminho da cruz de Cristo. Deus grande, aleluia. É a cruz de Cristo que nessa noite devemos seguir. Devemos trilhar o caminho da cruz, porque ela vai nos ajudar e vai nos fortalecer. É Cristo, o Deus vivo, que nos dá a chance de estarmos aqui nessa noite. Aleluia. Não é à toa que Deus nos trouxe aqui nessa noite. De alguma maneira Ele vai falar grandemente com cada vida. Queria estar convidando a banda para estar louvando. Era isso que Deus tinha colocado no meu coração. Eita glória! Vamos estar louvando a Deus, vamos estar adorando, porque a Ele seja toda a honra, todo louvor e toda adoração. Porque a gente não é nada, mas se Deus for tudo em nossas vidas, a gente tem tudo. Se Deus nos ajudar e nos fortalecer, a gente não precisa de mais nada nesse mundo. Basta a gente seguir a Cristo, seguir a palavra, se fortalecer na palavra de Deus, que Ele vai agir em nossas vidas e vai mudar toda a situação, todo o cativeiro, tudo aquilo que nos aprisiona. Entregue a Cristo, entregue a Deus nessa noite aquilo que te faz mal, que te machuca, porque Ele vai lavar as nossas almas, vai lavar nossas feridas, vai nos lavar dos nossos pecados. Queria estar convidando aqui meu pai para estar orando. O pastor Edilson vai estar orando para a igreja. E aquele que sentiu no coração, aquele que aleluia! sentiu no coração e deseja uma oração, pode se chegar aqui na frente, que os obreiros vão estar orando por vocês. Aleluia, Jesus. Glórias a Ti, ó Pai. Ele está chamando os jovens. Todos os jovens venham à frente. Venham, jovens, venham para frente, jovens. Vamos se fortalecer no Senhor nessa noite.